Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês e que tudo esteja bem aí entre vocês e que Deus a cada dia continue dando forças e revigorando os ânimos nesses momentos de quarentena, né? Tô passando aqui para deixar uma meditação breve. É um assunto assim que tá entre nós, né? Como crentes, como membros de igreja, de uma igreja, né, que está ali agora, né, um pouco que é a distância, mas estamos todos juntos, né? E às vezes algumas coisas acontecem entre nós que pode nos deixar triste, ou eu decepciono alguém, ou alguém pode me decepcionar, e o importante é como reagir a isso, né? Qual é a atitude que eu devo tomar mediante essas dificuldades? E a pergunta que fica no nosso coração é: o que nos faz mais maduros, né? Que o objetivo de como crentes é se tornar mais maduro a cada dia, né? Como é que eu posso mudar a minha forma de agir ao que acontece comigo no dia a dia? E o meu amadurecimento vai me mostrar, né? Os fatos vão me mostrar no dia a dia se realmente eu sou maduro. A verdade é essa. E quando eu reajo mal a um irmão, alguma atitude de algum irmão, qual que é o procedimento bíblico que eu devo tomar, né? O que a Bíblia nos diz, nos ensina com isso? Mateus 18, 15 a 18 diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Sem entrar muito na questão, nós temos aí 3 camadas, né? Na questão da exortação, de quando alguém vem me chamar, ou quando eu vejo alguém no erro, né? Existem 3 camadas. A primeira camada eu vou chamar de pessoal. Quando eu vejo um irmão cometer uma falha, um pecado, e a necessidade de eu chegar perto dele e tentar fazer com que ele volte, né? Que ele se arrependa daquela falha, daquele pecado. Você vai ver isso no versículo 15. A segunda camada, uma camada interpessoal, é onde a primeira vez não deu certo, eu fui chamar a atenção de alguém, conversar com alguém de forma em amor, né, na palavra. Esse alguém não quis saber, né? Ou alguém veio até mim, me chamar a atenção, eu achei que não tinha nada a ver aquilo, e aí eu fiquei na minha. E aquele irmão, ele vai agora na camada interpessoal. Quer dizer, vai chamar mais 2 pessoas para ser testemunhas. Não vai precisar de falar nada. Vai ser testemunha daquilo que vai ser conversado de novo comigo. E aí nós temos uma camada que costumo chamar de camada coletiva ou camada eclesiástica, onde depois que eu não quis saber da conversa daqueles 2 irmãos mais o outro que estava já me exortando, então a Bíblia fala que a gente deve levar o irmão ao conselho da igreja. Nós somos presbiterianos, nós funcionamos como conselho. Então o conselho, no caso, iria conversar comigo, porque eu estou cometendo uma falha, um pecado, e eu não aceitei a exortação. Então eu devo estar debaixo da exortação do conselho, né? E aí, se eu não aceito, a Bíblia diz, então torna como gentil ou publicano, né? A questão aí de ser gentil ou publicano é porque na época, assim, quem não era judeu era gentil ou publicano, né? Era de outro. Quem não era judeu era outra coisa. Então o que acontecia? O que pode acontecer? A igreja ela pode tomar a decisão de
afastar alguém, né, de um cargo ou da igreja e aplicar uma disciplina porque o membro não é exortável. O membro, aquela pessoa, aquele crente, ele não aceita ser tratado. Porque é inaceitável que nós, como os crentes, não aceitemos ser tratados, né? A verdade é que nós devemos aceitar, né, o tratamento uns com os outros. A igreja deve ser reconhecida como o povo que se trata mutuamente. E o problema maior é quando não há essas três camadas. O que pode acontecer quando não há essas três chamadas? Primeiro vai acontecer uma dispersão na comunhão, né? Vai começar a acontecer comportamentos que demonstram carnalidade da igreja. O que Paulo começa a falar aos Coríntios? Ele está falando isso. O povo que faziam as coisas e estavam, para eles era tudo normal. E Paulo fala, eu trato vocês como carnais, não como espirituais. E é um assunto do nosso dia a dia, que a gente tem que tomar cuidado. Ou temos uma ótima atitude com as pessoas que nos exortam, né? Não ser como casquinhas de ovos, que tem que ser bem cuidado, senão quebra, né? Deus nos fez para sermos, na verdade, cascaduras, né? Como crentes, nós devemos ser cascaduras. A gente deve aguentar a pancada, porque Cristo aguentou isso tudo. E nós não sofremos nada do que Cristo sofreu. E não, Cristo não sofreu porque ele mereceu, porque ele precisou sofrer. Ele sofreu por causa da nossa culpa. Então nós precisamos ser tratados. E quando não somos tratados na igreja, a bagunça reina na igreja, né? Não se resolve os problemas da igreja. E um outro problema é a perda de autoridade. A perda de autoridade interna, né? Os próprios membros começam a ver que o conselho, vamos dizer assim, ou os irmãos líderes ali de juventude, de adolescente, começam a não disciplinar, a não conversar com seus membros, com as pessoas que estão ali, e aí vira bagunça, perde autoridade. As pessoas, aquele lugar ali faz o que quer, né? E aí começa a causar o que? Divisões também, né? A perda de autoridade, além de ser interna e externa, as pessoas lá de fora começam a ver o que nós estamos fazendo, a gente começa a causar divisão. Eu converso com um e não chamo a atenção do outro, né? Vamos usar esse termo, chamar a atenção, né? Eu exorto um irmão e não exorto o outro. O pastor exorta X, né? Exorta par, mas não exorta ímpar. O que vai acontecer conosco? As pessoas não vai estar nem aí. Eu tô falando isso, irmãos, não tô adivinhando ou que eu sei de alguma coisa da igreja. Mas isso é um assunto nosso, pertinente à igreja. Nós somos cristãos, mas somos seres humanos. Então, às vezes um pode ferir o outro dentro da igreja. Eu posso falar alguma coisa que alguém entendeu errado. Hoje nós temos o WhatsApp aí que a gente escreve coisas, mas a letra ela é muito fria. Então eu posso entender mal as pessoas. E se eu não for procurar saber disso com a pessoa, o que aconteceu, o que está acontecendo, e eu vou começar a gerar uma onda de bagunça na minha comunhão, comigo, com Deus, com a igreja, com os irmãos. Então o que Cristo diz, o que a palavra está dizendo aqui, é que nós devemos ter liberdade de ser tratados uns com os outros. Não deixar isso chegar. Eu tive um problema com o irmão, vou lá no pastor, que o pastor vai resolver o problema. Pastor, ele não precisa ter que ficar resolvendo e apagando incêndio na igreja. O pastor, o obreiro, o evangelista, ele precisa tratar com os irmãos, mas nós podemos ser tratáveis uns com os outros. É a comunhão, irmãos, que está em jogo. A comunhão uns aos outros, né, é que está em jogo. Nós precisamos sermos tratados, né? E que essa palavra sirva para nos ajudar, para nos abençoar, a me colocar na posição de que se pensar, realmente eu estou deixando me tratar na igreja, eu tenho boa atitude quando o irmão me chama a atenção,
Então eu preciso passar a ter essa boa atitude. Grande abraço, irmãos. Deus abençoe e que essa palavra sirva de edificação para todos nós.